Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com muito carinho, nossa primeira pílula inspiradora do bem desse sábado, primeira pílula de janeiro de 2021, aos sábados, né? Dia 2 de janeiro. Muita luz, muita paz ao seu coração, muita luz e muita paz à sua vida. Meus amigos, o ano novo chegou e claro que com ele chega também as novas responsabilidades de um novo ciclo, ainda que simbólico, mas que se inicia na vida de muitos de nós. E hoje eu queria conversar um pouco com você a respeito de um tema que é muito importante para todos nós que levamos a sério o crescimento espiritual aqui na Terra e fora dela: valores. Quais são os valores que realmente você deseja pautar as suas escolhas, as suas decisões, a sua existência em 2021? Quais valores que você acredita que ao abraçar agora, de maneira mais ostensiva, de maneira mais cuidadosa, naturalmente pode te levar a chegar num patamar espiritual de conexão com Deus, com a vida, de libertação de dores, de sofrimentos que até então não aconteceram devido talvez a caminhos equivocados que eu e você tenhamos tomado. Gente, parar para poder pensar nos nossos valores, na realidade é parar para poder pensar na bússola da nossa existência, concorda? Porque tudo bússola, né? O GPS, que agora é a palavra da moda. Quando você entra num carro hoje em dia, num veículo qualquer, né, que você deseja chegar no lugar que você não sabe como chegar, é normal, as pessoas, né, pegam lá o GPS, né, colocam o endereço, normalmente no celular, ou no próprio carro, enfim, no veículo, para que possam ser direcionadas. Vire à direita, não é assim? Vire à esquerda, siga reto tantos metros. E ainda que eventualmente os GPS errem, e muitas vezes eles erram, ainda assim eles são um sentido que dão uma direção para onde caminhar. Para a pessoa que está completamente perdida, né, que não sabe onde chegar num bairro, pelo menos tem uma referência. Pois bem, do ponto de vista espiritual, os nossos valores são o GPS da nossa alma. Uma pessoa, por exemplo, que tem o valor do individualismo, do egoísmo, provavelmente ele vai pautar todas as suas escolhas pensando sempre em si próprio. Sempre é o que é melhor para mim, o que vai mais me favorecer, o que eu quero nesse ano. Sempre o eu está em primeiro lugar, porque o individualista ele é assim e o egoísta também. Ele pensa sempre em si em primeiro, muitas vezes em segundo, em terceiro, em quarto e quinto. E aí depois vamos ver no que vem. Então, se esse é um valor central da nossa vida, não importa as escolhas que a gente vai fazer na questão afetiva, né, dentro da família, na parte profissional, a gente vai estar se preocupando só consigo mesmo. Aí, por exemplo, nesse caso, a pergunta fica no ar: será que isso vai nos aproximar mais de Deus? Será que no meio de uma transição planetária tão importante como essa que a gente está vivenciando, com esse chacoalhão que a pandemia está tentando trazer para a humanidade, muitos de nós ainda não despertou para essa realidade? Será que viver com valores como individualismo, pensando apenas em si, é realmente o melhor caminho? Vamos pegar outro exemplo. Você pode viver nos valores atrelados ao egocentrismo, que no final das contas está ligado ao individualismo, que acaba abrindo espaço para o orgulho, para a vaidade, né? E automaticamente para o egoísmo. Então imagina só, se a gente vive, né, prisioneiro desse tipo de valor, gente, dificilmente nós vamos sair do lugar. Pode mudar o ano que for, 2021, 22, 23, 2030, não é? Que o tempo todo a gente vai estar pensando em agradar aos outros, em fingir que a gente é quem a gente não é, em brigar para ter razão, ao invés de encontrar um caminho intermediário para ser feliz. Nós vamos continuar buscando muitas vezes o desejo do ego, que é imediato, ao invés de trabalhar pela satisfação plena do nosso eu divino, do nosso eu sagrado, que foi, né, o caminho que Jesus nos auxiliou a entender, principalmente aquela parábola lindíssima dos talentos, né, para a gente poder trabalhar os nossos talentos ao invés de escondê-los debaixo da terra. Então, meus amigos, isso é uma questão muito séria. A gente vê muitas pessoas entusiasmadas, mais preocupadas em pular, soltar foguete, beber, ou seja lá o que for, e não estão entendendo a seriedade que é estar na Terra nesse momento. Isso é muito sério. Nós estamos no meio de uma transição planetária em que o nosso planeta está sendo assistido diretamente sob um olhar muito atento de espíritos muito importantes para nós, que cuidam da nossa existência. Acreditem vocês nisso ou não. E a gente está sendo observado. Qual que é a nossa medida, né, de atitude nesse momento? Né? Na verdade, não só agora, desde sempre, mas também agora. Em qual vai ser a medida nossa de atitude em relação à vida a partir de agora?
Porque muitos de nós querem ter uma vida melhor e mais feliz, não é? Com muito mais abundância. Nós estamos buscando as possíveis realizações que a gente possa alcançar, né, do patamar pessoal, profissional, em todos os níveis. Mas a pergunta é, e os nossos valores? Será que realmente os valores que nós estamos abraçando até então são os valores fundamentais que vão nos levar onde a gente quer chegar? Você tem que pensar nisso direitinho. Tem gente que abraça a preguiça. Será que esse é um valor importante para cultivar? Tem gente que abraça a ideia de julgar todo mundo. Será que realmente esse é um valor fundamental para a gente poder ter uma vida muito mais harmoniosa e feliz? Enfim, acho que cada um aqui tem que parar um pouquinho, fazer sua reflexão, seu mergulho íntimo com honestidade total emocional e rever quais são os pontos que você acredita que precisa melhorar, modificar, ajustar para realmente 2021 ser um mundo melhor para todos nós. Lembre-se, gente, os nossos valores são como tijolos de uma construção. Se os seus tijolos estão quebrados, a construção ela vai se romper a qualquer tipo de ventania, o processo mais forte. Então, somente valores sólidos é que realmente vão resistir ao tempo e vão nos levar a um patamar existencial muito mais elevado de onde a gente chegou até agora. Então, é importante a gente parar para pensar nisso. Como sempre, é o que Jesus dizia para todos nós, né? Aqueles que tiverem olhos para ver, que vejam. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Beijo grande no seu coração. Lembrando que agora o nosso Evangelho no Lar nessas férias está sendo às 9 horas da manhã, tá bom? A gente volta às 10h30, depois do dia 18, mas até lá, enquanto a gente tiver Evangelho, vai ser às 9 da manhã. Então estou te esperando daqui a pouquinho no nosso amado Evangelho de sábado. Beijo grande, viu, gente? Fiquem com Deus. Como sempre, muita luz e paz e obrigado a você que também agora em 2021 ajuda a compartilhar as pílulas, o Evangelho, assiste o cafezinho, né? Que vai também sofrer uma remodelação linda semana que vem. Eu já te conto depois como é que vai ficar. Vocês vão adorar, eu tenho certeza. Fiquem com Deus e até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve.